já sem mais delongas, passo a palavra aqui para o professor Edivar para fazer a sua fala. Bom dia a todos e todas, os que estão aqui conosco no auditório do Científicos, aos que estão nos acompanhando aí pela internet. Um abraço especial a cada um e cada uma. Um agradecimento muito especial aqui ao Fernando por ter feito esse convite para a gente trazer um pouquinho daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está ouvindo e também um pouco do que aconteceu e que nos trouxe até esse momento. Bom, acho que a análise do Railton facilitou demais o meu trabalho aqui, né? Como professor da área de filosofia e com conhecimento profundo aí do processo histórico, trouxe com muita propriedade o que está acontecendo no mundo e o que aconteceu no nosso país. Então, parabéns, Railton, pela sua exposição. Quero dizer que foi uma alegria lutar ao seu lado nessas eleições, apesar de não termos sido exitosos do ponto de vista eleitoral. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa bandeira da gente construir um espaço para que a educação seja representada nos diferentes locais onde o poder é constituído, ela não foi em vão, né? A gente elegeu uma deputada que a gente não tinha, né? A professora Bia está eleita, temos suplentes, né, de deputados federais. No Brasil, o movimento também teve êxito e a gente já tem uma pequena bancada da educação com perspectiva de crescer, a depender dos desdobramentos do que vai acontecer aí nas próximas semanas e nos próximos meses, em várias áreas, né? Seja no campo judicial, seja no campo político, né? Há perspectivas de que a gente possa ampliar essa representação, não só aqui em Goiás, mas em todo o país. E é claro que no próximo pleito, daqui 2 anos, estaremos juntos de novo, presentes para fazer a educação valer aquilo que ela representa, de fato, para o nosso país, a exemplo do que acontece em todos os lugares do mundo. Bom, eu vou também chamar atenção para alguns fatos aqui, para chegar no final da minha fala, numa coisa que para mim é muito cara. Eu acho que não poderia perder a oportunidade de, numa Assembleia dos Científicos, dizer isso que eu quero concluir a minha fala, que é justamente no sentido de ressaltar a importância desse sistema de universidades federais e de institutos federais na construção do país. E sim, no sentido de chamar a nossa responsabilidade. O Railton colocou nosso lugar na rua, nos movimentos, em todo lugar, mas nós temos um papel estruturante que é insubstituível e a duríssimas penas, né? E é bom registrar isso, a gente preservou aquilo que a gente construiu, ainda que não da forma como a gente desejava, mas a gente preservou aquilo que foi construído ao longo da história, especialmente nos governos progressistas que a gente teve recentemente, né? Se a gente olhar um pouquinho mais distanciado do que aconteceu nesses 6 anos em relação à educação brasileira, a gente pode erguer a cabeça e dizer: nós resistimos, nós fomos resilientes, porque as inúmeras tentativas de destruição conseguiram nos abalar, mas não conseguiram nos destruir. E a gente tem muito a comemorar, porque nós atravessamos esse período e agora a gente tem um período de reforçar essa estrutura para que a gente possa fazer o dever de casa, que é o que eu quero dizer mais na minha fala. Mas a gente precisa entender, né, e o Railton já colocou isso aqui com muita propriedade, o que aconteceu, né? O que aconteceu no primeiro turno, o que aconteceu no segundo turno, e traduzindo tudo isso que ele colocou aqui, de termos das estratégias
né, da extrema-direita, do fascismo, desse avanço da extrema-direita no mundo, as armas que eles utilizaram foram materializadas de forma muito explícita nas fake news. Até hoje a gente vive, e olha que eu lembro, Fernando, que vocês me convidaram aqui para uma assembleia mais ou menos dessa forma, antes da minha posse como reitor, em 2018. Mais ou menos em 2017 eu tinha vencido a eleição, vocês me convidaram aqui, e eu lembro muito bem que uma das coisas que eu falei, e eu lembro também que eu falei que eu não tinha receita para isso, e até hoje a gente não encontrou, e mesmo com toda a capacidade de elaboração que nós temos, a gente não encontrou como enfrentar essa avalanche de fake news que dominaram completamente a população. O número de pessoas que hoje se limitam a receber as notícias, Railton, pelo WhatsApp ou por outras redes similares a essa, sem a menor avaliação crítica, sem nem ouvir a grande mídia, com todas as dificuldades que a gente tem com a grande mídia, que nunca foi favorável a gente, extremamente, traz um pouco mais da realidade do que esse mundo paralelo das fake news, né? Agora, o Railton me falava que a última notícia é que o Lula está morto e que quem está representando ele é um sósia, né, que foi construído pela... Né, sem contar aquelas imagens bizarras de pessoas com equipamento na cabeça conversando com extraterrestre, né, que o Alexandre de Moraes foi preso, enfim, tudo isso de um nível de alienação que talvez esse seja o nosso grande desafio, que é um desafio mundial. Como enfrentar isso, e a gente vai ter que descobrir. Soma-se a isso, né, o uso, né, da religião como forma de reforçar essa alienação, né? Acho que a gente não podia, ninguém conseguia entender como que um presidente da República que defende o armamento da população consegue dialogar com segmentos de todas as religiões, né? Isso mais notadamente nos evangélicos, especialmente os neopentecostais, mas em todas as religiões, na religião católica, no espiritismo, em todas as religiões, com poder de influenciar muito forte. Um assédio eleitoral nessas eleições que nem nos tempos do coronelismo a gente via, né? Acho que áudios, né, que a gente teve acesso certamente a uma pontinha disso, né? Áudios como o do ex-prefeito de Porangatu, ameaçando que vai fechar suas lojas, que vai demitir os funcionários, mandando as pessoas não comprarem estabelecimento, lista de estabelecimentos que não poderiam ser acessados. Então, de um assédio eleitoral de uma atrocidade. Então, no meio rural, imagine em cada fazenda, em cada local de trabalho. Chegou ao ponto, Fernando, que das pessoas, naquelas paralisações pós-eleições, quem era do governo foi trabalhar e quem não era foi protestar, né? Então, esse tipo de coisa aconteceu de forma muito violenta. Soma-se a isso a compra indiscriminada de votos. Compra direta, né? E a gente também assistiu vídeos, e olha que esses vídeos também é uma pequena amostra do que aconteceu, e a compra indireta com a questão dos preços dos combustíveis, com os benefícios irresponsáveis, né? Esse Auxílio Brasil, sem nenhuma contrapartida, é uma forma assim explícita de compra de votos, e soma-se a tudo isso o orçamento secreto, que, sem dúvida, é a maior fonte de corrupção da história desse país. Se você soma tudo isso, aí eu concordo com o que o Railton falou. Foi algo
inimaginável o que a gente conseguiu fazer. Olha com as forças contra as quais nós lutamos, e todas elas no subterrâneo, né? Enquanto a gente vinha com argumento, com proposta, isso tudo caminhava no subterrâneo de forma asquerosa, né? Bom, então essa é a condição que a gente se encontra. Para superar isso, e eu comentava aqui um pouquinho antes de começar a Assembleia, a única alternativa que nos restou foi ampliar as alianças com os campos democráticos, independentemente se eram progressistas ou não. As alianças foram feitas, necessárias, imprescindíveis, que, eu digo, se não fosse o Lula o candidato a presidente, a gente estaria derrotado. Mas o Lula materializou essa capacidade que ele tem de dialogar com essas forças. E é claro que isso tudo tem um preço, tem um custo. A gente está vendo as movimentações aí para a aprovação da PEC, né? O próprio governo de transição, a gente percebe que ele foi montado nessa lógica para que seja garantido aquilo que é o ponto, talvez, mais importante de tudo que a gente pode discutir. A gente não pode, num país como o Brasil, conviver com as pessoas na situação de miséria e de fome que nós estamos convivendo. 33 milhões de brasileiros passando fome, né? 60% da população com vulnerabilidade do ponto de vista de segurança alimentar. E esse compromisso, claro que ele é absolutamente inarredável, é o compromisso maior, principal, que tem que ser honrado, e para isso a gente vê o que está acontecendo no país. Então, dentre os desafios que a gente tem no país, sem dúvida, o maior deles e o principal é a fome. Mas a gente não pode esquecer que, para cumprir aquilo que o presidente Lula disse na COP27, da gente perseguir o desmatamento zero, que é fundamental para o equilíbrio no planeta, aí não é uma coisa que diz respeito somente ao nosso dia a dia, né? Diz respeito com a existência do planeta e da humanidade. Isso não vai vir sem investimentos robustos, né? Em segurança, né? Em inteligência, em serviço público responsável, em enfrentamento até de guerrilhas. A gente não duvidemos que esses criminosos do garimpo e do desmatamento da Amazônia, eles estão armados até os dentes, como se diz, para impedir que aquilo que foi anunciado seja cumprido. Então, nós temos uma guerra em curso, que é justamente a defesa da Amazônia, pensando em duas coisas, né? Pensando no equilíbrio do clima, pensando, acima de tudo, no potencial de biodiversidade, de bioeconomia que está escondido ali e que a gente tem todas as possibilidades de ter, dar saltos qualitativos na vida, no planeta, a partir das riquezas que nós temos ali, que não conhecemos, justamente pelo fato de educação, ciência e tecnologia nunca ter sido prioridade por um período de tempo maior no nosso país. A questão dos direitos humanos se agrava, né? Olha os horrores que a gente vive no pós-eleição. Para mim é emblemático um cidadão como Gilberto Gil ser agredido lá no Catar. Isso é de uma agressividade, de uma perversidade. Se acontece com Gilberto Gil, que é uma figura respeitada mundialmente, imagina o que acontece na periferia. Então, os direitos humanos terão que ser observados e desenvolvidas políticas para que a gente avance nesse quesito
muito rapidamente. E aí a gente fica falando de desafios, não tem como não falar da saúde. A cobertura vacinal volta a níveis quase que pré-históricos, né? Para dizer, colocando um pouquinho de exagero. Mas a gente está prestes a conviver com a volta de doenças que tinham sido erradicadas no país. O melhor sistema de imunização do mundo foi destruído por esse governo. E os sanitaristas já avisam que ali na frente nós temos aí essa possibilidade, né, de epidemias, de doenças, né, que a gente não escutava falar há muito tempo. Só os que estão aqui na faixa acima dos 50 que pode falar de paralisia infantil, né? Quem está de 40 para trás não sabe o que é paralisia infantil, né? Sabe que talvez viu alguém que foi vítima disso há 50 anos atrás, né? Então, isso é só para dar um aspecto da saúde, né? Claro que no meio disso tudo tem notícias boas e tem a resistência nossa se manifestando. Vocês devem ter acompanhado na semana passada que a Universidade Federal de Minas Gerais apresentou e inicia os testes em seres humanos da vacina brasileira contra a Covid. Igual a iniciativa da UFMG, nós temos aí mais algumas dezenas de iniciativas dessas esparramadas pelo país, com possibilidade concreta de solução, ou seja, a ciência brasileira resiste. E aí a gente precisa de pensar que sem investimentos pesados em infraestrutura, a gente não consegue fazer o Brasil voltar, né, para aquele local onde a gente deveria estar. Eu repito em todas as minhas falas, não tem nada que justifique o Brasil não estar entre as 3 maiores economias mundiais do que o projeto, né, que instalado no Brasil de não se investir em educação, ciência e tecnologia. Então, educação, a cultura também destruída, tudo isso precisa ser colocado na mesa. Então, eu coloco tudo isso por uma razão muito simples. Nós vamos ter vida duríssima em 2023. Tudo isso aqui é prioridade. E agora eu vou falar um pouquinho das prioridades nossas da educação. Mas tudo isso é prioridade, tudo isso tem que ser observado, tudo isso é urgente. Imagina a tarefa que esse governo tem pela frente e num arco de alianças com interesses que serão conflitantes em todos os setores, não tenhamos dúvidas disso, não sejamos inocentes, né? Nós vamos ter um embate entre o público e o privado em todas essas áreas que a gente coloca, né? Os nossos aliados, muitos deles são neoliberais, e a gente fez tudo isso para combater o fascismo e a perda da democracia. Então, nós temos que estar muito cientes de tudo isso. E eu falaria o seguinte, que na educação nós temos muitos desafios. Eu vou falar de desafios estratégicos, de desafios imediatos, para fechar minha fala com o nosso papel em tudo isso. Desafios estratégicos, né? É importante a gente lembrar sempre, Railton, Fernando, que nós estamos com a nossa distribuição demográfica atingindo, né, aquele ponto de inflexão onde o número de pessoas com mais de 30 passa a ser maior do que o número de pessoas com menos de 30 anos de idade. Essa tendência, gente, já foi apontada na última pesquisa nacional por amostra de domicílios e registres, né? Essa tendência é irreversível. A nossa curva demográfica de distribuição da população entra numa descendente. Isso quer dizer que nós estamos deixando
Alô? Voltou? O dia que nós tivermos uma quantidade de jovens muito reduzida, nós não teremos chance mais, nem com os investimentos que puderem chegar de maneira vultuosa, a gente não consegue fazer desse país uma nação soberana. Então, a última janela de oportunidades, nós estamos dentro dela. Não dá para esperar mais. Não dá para esperar mais não termos 10% do PIB na educação, que não é suficiente, mas talvez seja aquilo que seja possível, e o nosso Plano Nacional de Educação já apontava nessa direção. Nós temos uma tarefa, né, em relação aos efeitos da pandemia na educação básica, que os especialistas dizem que nós vamos gastar uma década. Nós não temos uma década para reverter isso. Nós temos que fazer uma força-tarefa a partir do dia 1º de janeiro, com o que tivermos, com universidades, com o setor público, com o setor privado, com reunir forças para que essa defasagem de aprendizagem seja revertida em 1 ano ou 2 anos. Se a gente esperar 10 anos, já era Brasil, já era a nossa possibilidade. Não dá para esperar isso. E, claro, no meio de tudo isso, nós temos um Plano Nacional de Educação que todas as 20 metas, né, com a exceção da meta de formação de mestres e doutores, que graças às instituições públicas, universidades, institutos federais, essa meta está sendo cumprida. As outras 19 estão completamente em aberto. E a gente sabe o quanto que foi duro construir esse Plano Nacional de Educação. Então, de conjuntura geral, na educação, né, falei um pouquinho do desafio do país, na educação nós temos esse cenário: demografia, educação básica e Plano Nacional de Educação. Vamos entrar um pouquinho nas universidades, no nosso dia a dia. Gente, eu acabo de sair da reitoria, tem menos de 1 ano que eu saí da reitoria. Nos últimos 6 anos, né, está aqui o Jorge, que pode dizer disso, acho que ele ainda está na CEINFRA, aposentou, menino de tudo aposentou, mas há 6 anos não há nenhum tipo de investimento em manutenção predial na universidade. Não há. Estou falando de manutenção que é custeio. A gente sabe que manutenção predial é igual a qualquer outra manutenção. Se você não vai no dentista, a doença bucal vem, né? Se você não faz aquilo que é o mínimo de manutenção com o seu corpo, as coisas acontecem. Manutenção predial é exatamente a mesma coisa. As obras adoecem. E, como não se faz, a gente entra num processo de envelhecimento de toda essa infraestrutura que a gente começa a ter riscos cada vez maiores, né? Os mais aparentes são quando começa a chuva, começam as goteiras. Mais atrás das goteiras vem a parte elétrica, vem a própria estrutura, e aí os problemas se avolumam, né? Funcionamento das instituições. Os cortes do dia do Jogo do Brasil. Nós vamos pagar energia? Angelita e Gesiel e Robson conseguirão pagar energia? A gente vai conseguir manter a universidade aberta até que dia? Porque a hora que interromper um serviço essencial, não tem jeito. A universidade tem que interromper. Sem segurança, sem limpeza, sem energia, sem água, sem internet. Qualquer um desses itens que chegar numa inviabilização de cumprimento do contrato, né, por parte das empresas que fazem esse serviço, a gente pode ter uma crise institucional que pode levar à interrupção. As atividades acadêmicas cada vez mais restritas, comprometendo a formação dos nossos estudantes. As aulas práticas reduzidas ao mínimo, as atividades de campo reduzidas ao mínimo ou inviabilizadas, né? Aí eu chego na assistência estudantil, né? A gente sabe que precisaríamos pelo menos do dobro de recursos
para assistência estudantil no sistema. E aí eu falo de institutos federais, onde a situação é tão grave ou maior, ou mais grave do que a nossa, né? A gente tem uma evasão no ensino médio, que é uma evasão elevadíssima, e uma das causas é porque esses meninos precisam trabalhar, e com a ajuda de R$120 por mês, Railton, esses meninos não ficam na escola, mesmo com a perspectiva de uma formação técnica de qualidade em escolas cujo desempenho nos exames internacionais é da mesma grandeza dos países nórdicos, Noruega, Dinamarca e assim por diante. Nós temos índices extraordinários na formação desses estudantes dos institutos federais e que, por assistência estudantil, pode ir embora. Isso chama fuga de cérebros. Os investimentos, né? Quantos projetos nas nossas instituições estão completamente paralisados, né? De novos serviços à população, de novas soluções para a sociedade que estão inviabilizados porque o orçamento de capital das nossas instituições ele é muito próximo de zero há muitos anos. Qual a obra nova que tem na UFG, no IFG, no IF Goiano? Qual a obra nova? A gente vem de um tempo onde a gente não sabia contar, né, Fernando? A gente não dava conta de contar. Cada dia brotava um prédio nessa instituição, né? E isso nos ajudou a segurar essa resistência. Bom, e aí eu chego num outro gargalo terrível, imediato também. É fundamental, hoje eu li uma manchete, li um pedacinho da matéria, que há um esforço de corrigir os valores das bolsas de pós-graduação do CNPq e da CAPES. Isso parece que consome 4 bilhões de reais. Gente, talvez não tenha algo tão estratégico como isso no país. Toda pesquisa brasileira ela está ancorada na pós-graduação. Nós temos os grandes pesquisadores, os grandes professores, e temos essa massa extraordinária de seres humanos extremamente competentes e criativos que ajudam a pesquisa a avançar no país. O nosso sistema é assim. A pesquisa está intimamente ligada à pós-graduação. E hoje há um desestímulo enorme na pós-graduação. As pessoas estão deixando de procurar os cursos de pós-graduação porque não tem condições para se manter. Como que alguém vai se manter, Raio, num curso de mestrado que exige, muitas vezes, tempo integral, com R$1.100 por mês? Aquele menino que lutou para formar e que a família está esperando ele ajudar a colocar o arroz e o feijão dentro de casa. Então, esse pessoal vai embora, né, e não vai para a pós-graduação. E isso, os reflexos são terríveis. A recomposição de quadros, né, que vem estrangulada, e aqui não precisa falar muito, né, vocês, de docentes, a gente consegue com muita dificuldade, mas numa situação um pouco melhor do que de técnicos, né? Ou seja, aquele quadro de referência não vem sendo respeitado, com consequências extremamente danosas no funcionamento das instituições, tanto universidades quanto institutos federais. Bom, então parece que a gente está no caos completo. Mas não está não, gente. Nenhum país do mundo, agora eu vou para a parte final, nenhum país do mundo tem uma rede com a qualidade e com a capilaridade que a gente tem. Nós somos 69 universidades federais, em aproximadamente 330 e poucos campos. Nós somos 38 institutos federais, mais 2 Cefetes, mais o Colégio Pedro II, que chegam a quase 700 municípios. Nós temos nessas instituições professores e técnicos competentes, extremamente qualificados. Nós temos, em função de tudo que aconteceu, inclusive em função da pandemia,
uma relação muito próxima e respeitada com os atores responsáveis da sociedade. Eu estou falando de governos, eu estou falando de empresas, eu estou falando de terceiro setor, que hoje nos enxergam como instituições capazes de solucionar os problemas da sociedade, né? Pode ver o quanto que nós trabalhamos na pandemia e isso abriu portas para outros projetos que hoje são feitos com empresas e tudo mais. A gente tem que fazer valer justamente a capacidade que a gente tem nessa rede, e aí eu ouso dizer que a gente pode trabalhar fortemente num conceito, Fernando, de uma grande instituição federal de ensino e de pesquisa do país, né? A gente precisa, né? E eu acho que o Científicos é um exemplo muito bacana disso, né? Porque ele é um sindicato que já congrega categorias de diferentes instituições. Mas por que isso não acontece na gestão, no dia a dia, na oferta de disciplinas, na graduação, na pós-graduação? Acontece, mas acontece de maneira tímida. Então, eu vejo que a gente tem, enquanto instituições, uma responsabilidade única com esse país. Não tem nenhuma estrutura, instituição, entidade, nada existe nesse país com a força que tem as instituições públicas. Se a gente soma aí as instituições públicas estaduais, se a gente traz para esse barco o ensino privado, por que não? Para um projeto de país, porque nós temos quadros extraordinários no ensino privado. Você pega aqui em Goiás a Unievangélica, você pega a UniRV, você pega a PUC, né, que é o maior exemplo de todos. Você pega as instituições, se tudo isso a gente constrói um projeto de país a partir dessas instituições, eu digo, Railton, que não tem problema nesse país que a gente não consiga enfrentar. Desde a defasagem na aprendizagem dos meninos até as soluções técnicas mais complexas que a gente tem no país. Não tem nada que, em um projeto de país, a educação que é responsável pela produção de ciência no país e da pesquisa não consiga resolver. Então, e no bojo de tudo isso, aí eu relato um encontro que eu tive com o presidente Lula ainda na pré-campanha, quando a gente estava construindo o movimento da educação e a gente entregou um documento para ele sobre aquilo que a gente se propunha, mas no mesmo dia a Andifes, né, e eu peguei carona na reunião da Andifes para levar o nosso documento, a Andifes entregou um documento. E eu não esqueço do que ele disse aquele dia. Ele virou para o Marcos Davi, presidente da Andifes na época, que é o reitor de Juiz de Fora, a reunião foi lá em Juiz de Fora, e ele falou: tudo que vocês apresentam aqui, eu estou disposto e nós vamos oferecer. Mas vocês têm que assumir, junto com os institutos federais, um compromisso de reconstruir o nosso país. Então, eu quero encerrar dizendo que é terra arrasada. Terra arrasada talvez seja o ambiente onde a gente possa realmente mostrar a que viemos. E as nossas demandas, as nossas dificuldades, as nossas carreiras que estão completamente defasadas, a nossa reposição salarial, que já vão para mais de 6 anos sem nenhuma correção, isso vai entrar nesse compromisso que a gente tem que construir. Então, eu acho que é hora da gente fazer um chamamento, Fernando, de todo servidor público federal, né, ou servidor público estadual, e a gente trazer, claro que as demais instituições que têm compromisso com o país, para a gente realmente construir. Eu acho que a bola está nas nossas mãos e a gente, eu quero dizer que eu estou muito animado, apesar de todo esse cenário desastroso que eu coloco aqui, eu estou muito animado que a gente vai ter, com a eleição do Lula, a esperança de retomar
o caminho do país como uma grande nação. Obrigado. Obrigado, Edivar. Obrigado, professor Railton. O cenário que se coloca aqui na fala de vocês, né, é um cenário realmente de terra arrasada, como o Edivar colocou. Eu tomei café e Aí, é um cenário que o governo tentou destruir o serviço público e destruir as universidades públicas e os institutos federais, além de outras áreas como saúde e outras áreas sociais também. Mas o Edivar falou aqui no final, nós conseguimos resistir, né? Aí eu também colocou que conseguimos resistir durante esses 4 anos e conseguimos finalmente vencer o fascismo através da eleição do presidente Lula no último dia 30 de outubro, né? Então, os desafios são grandes, estão colocados aí para nós, enquanto servidores da educação federal, mas também os demais servidores públicos, os trabalhadores também estão colocados para que a gente faça a disputa. Eu vejo muito como, eu tenho falado muito para os colegas, né, nas reuniões, que o orçamento, e aí vou colocar diretamente o dinheiro, né, que tudo para voltar a crescer como antes, para contratar mais pessoas, para investir na educação novamente, precisamos de recursos. E o dinheiro está em disputa. Nós estamos vendo aí pela mídia que cada vez que o Lula fala, ou às vezes um representante dele, como o Haddad, fala, a bolsa cai e o dólar sobe, né? Isso é o reflexo que a gente percebe do mercado, do tal mercado financeiro, tentando direcionar, tentando tomar conta do orçamento do futuro governo. Então, nós também temos que nos unir, estarmos juntos para ir para a disputa no futuro governo, para a disputa desse orçamento. Agora eu abro a palavra aqui para os companheiros e companheiras que estão aqui presencialmente para fazerem falas, aproveitando aqui a presença dos nossos 2 convidados, se tiver alguma pergunta também para fazer, e a gente dá continuidade à discussão desse ponto de pauta. Aqueles que se quiserem se inscrever aqui presencialmente é só se manifestar, ou virtualmente pode levantar a mãozinha ou colocar no chat, tá bom? Já abro as inscrições aí para vocês. Vamos lá. Ninguém está animado aí falar, não, vou provocar aqui algumas pessoas aqui. Eu vi um comentário do Roberto aqui. Roberto, eu não tenho muita dúvida de que, nesse momento, com o achatamento que foi promovido em todo o serviço público, o que a gente tem expectativa de conseguir para 2024, claro que para 2023 eu acho que isso é quase impossível, é algo no sentido de reajuste linear mesmo. A gente vai, muito dificilmente, a gente vai conseguir espaço para coisa diferente disso, porque é uma gritaria geral, né? Todo mundo foi esmagado nesse período. Fernando, não sei se é essa a perspectiva sua, mas o que eu vejo é essa, é uma luta em conjunto, mas há sensibilidade, certamente há sensibilidade por parte do governo em relação a isso. Nós da base da FASUBRA e do FONASEF, Edivar, temos uma perspectiva um pouco diferente, um pouco mais otimista. Estamos querendo brigar esse reajuste linear para 2023. Estamos dispostos, né, a brigar por esse reajuste linear para 2023. Mas, tá, o Edivar vai responder a pergunta do chat, depois eu passo para a Fatinha e Pedro Cruz. Eu vou responder a pergunta do chat, eu não sei por quanto tempo mais eu vou ficar aqui, mas eu vou escutar Fatinha e Pedro Cruz, eu sei se também assembleia aqui, né, Railton? Não vou atrapalhar a assembleia, não. Mas, olha, Lídia, essa é uma coisa que eu tenho como líquido e certo, né? A questão da lista tríplice, depois de tudo que a gente passou, de tudo que a gente enfrentou e de todas as derrotas, inclusive, que nós impusemos ao governo, eu acho que isso nós vamos conseguir superar. Nós vamos precisar construir um projeto de lei, e aí eu já chamo a atenção que muita gente
criticou, né? Por que não aproveitou os governos progressistas para isso? Não aproveitou e não conseguiu avançar por questão de disputas internas nossas mesmo. Andifes, Andes, Proifes, Fazubra, Sinasef. Não, Sinasef não, porque eles estão numa situação, eles avançaram. Mas é porque a gente não conseguiu ter um consenso mínimo. E um projeto de lei, todo mundo queria fazer um projeto de acordo com o que era ideal para a sua categoria, ou seja lá o que for, e a gente perdeu a chance de avançar nisso. É culpa do governo? É. Mas, assim, não vamos só jogar a culpa do lado de lá, não. Então, eu acho que a gente agora, sim, a gente tem um ambiente de construção rápida, de consenso mínimo, e a gente aprovar isso e ficar livre dessa possibilidade de intervenção nas universidades. Quanto à autonomia, eu tenho muito cuidado de falar assim, vamos regulamentar a autonomia universitária. A autonomia universitária não se regulamenta. Pelo amor de Deus, não caia nessa tentação. O que é autonomia para nós hoje, amanhã pode ficar restrito se a gente amarra uma coisa. Eu acho que a gente tem que avançar em aspectos da autonomia, mas não cair na tentação de que vamos regulamentar. Pode ser uma camisa de força. A gente não tem, talvez, a autonomia de fato, gente. Vai chegar o dia que a sociedade nos reconhecer como tal. Nós temos que construir isso. Enquanto isso, vamos criando instrumentos para enfrentar aquilo que é mais danoso à autonomia. Porque a universidade é um lugar onde o pensamento, o livre pensar, as manifestações, é onde se produz a sociedade da manhã, é na universidade. Se você coloca uma camisa de força, eu sei que nós estamos num momento assim terrível, né? A gente foi tão atacado em aspectos da autonomia que a gente pode cair numa tentação. Vamos fazer uma lei de autonomia. Eu acho que a gente tem que avançar naquilo que for pertinente, avançar com lei, a gente avançar, mas ter um pouco de cuidado nisso, né? Eu acho que, quem sabe, a gente tem que começar a discutir, né? Eu sei que é uma coisa meio forte, mas eu vou arriscar dizer aqui, uma vinculação orçamentária. Nós temos maturidade para discutir isso, como as paulistas têm, as universidades paulistas. Se a gente tivesse uma sinalização nesse sentido, esse é um aspecto da autonomia que pode ser muito interessante, né? Mas, assim, para responder pontualmente, eu acho que a questão da lista tríplice a gente resolve se a gente construir uma agenda mínima, aí a responsabilidade da gente construir um projeto de lei e colocar isso numa via rápida no Congresso e a gente ter tempo para discutir as outras coisas que são coisas mais estruturantes. Obrigado, Adivar. Passa a palavra aqui para a Fatinha, depois Pedro Cruz. Fatinha.